Salve galera, vamos aí para dar uma resumida aí como foi a primeira rodada aí da Primeira Liga CPV. Então a gente terminou a primeira rodada aí. Vou dar uma pincelada na primeira, segunda, terceira e quarta divisão, mas é bem basicão, só dar uma olhada aí quem venceu, quem perdeu e projetar a próxima rodada, beleza? Vamos lá? Vou fazer daquele jeito mais básico mesmo, celular na mão, vamos lá. Abrir a liga aqui. Então a gente vai dar uma olhada na primeira divisão. Quem é o líder, primeiro, segundo, terceiro colocado. Aqui, ó. Primeira divisão. É isso aí, ó. FC Arara na liderança, com 3 pontos. O Gustavão também, 3 pontos. Resenha, o Lalau, 3 pontos. Taquaral CPV, tá sempre brigando aí na parte de cima lá. 3 pontos. O SPS Manaus, 3 pontos. Bruno Flaco subiu esse ano, promete também aí, tá brigando na parte de cima lá. Bazinga, que é o Maré, com 3 pontos também. Aí teve o time do Léo, o Barça IDM 1 ponto, o Caçapava FC, meu time também com 1 ponto, Real IDM 1 ponto e o J Monteiro 1 ponto, assim como o Tom CPV também 1 ponto e o Sexteto também 1 ponto. Não pontuaram na rodada Hugo, só crack times, Verdense Lino, que é o Dedé, não pontuou. O Rafa também não foi bem na primeira rodada, assim como o Marcão, o Real Citizen, que é o time do Thiago, e o Cachorreira, e o Cotier, campeão do ano passado aí, estreou aí com o pé esquerdo. Mas é só a primeira rodada ainda. Vamos dar uma olhada aqui nos confrontos aqui, rapidão. Na segunda rodada, vamos ver quem eles vão enfrentar. Colocar a divisão não vai, né? Primeira divisão. Para a segunda rodada, o Bruno Flá vai receber o Gustavão, já é a briga ali, continuar na liderança ali. O Bazinga vai receber o Dedé, que busca reabilitação. O Real EDM recebe o Rafa, CPV 88, Rafael. O Sexteto manda jogo contra o Real Citizen em casa. O Tom CPV, que ficou no empate com o Caçapava fora de casa, vai receber o Cotier, que vai buscando reabilitação também. Taquaral CPV pegando o José, o J Monteiro. O Resenha vai pegar o Marcão, que vai sem nome mesmo. O FC Arara recebe o Caçapava, que começou empatando. O Cachorreira recebe o Bar CDM. E o SPS Manaus recebe o Socrac Teams, o Hugo. Então essa aí é o panorama da primeira divisão. Na segunda divisão, classificação segunda divisão, rapidão, como é que foi a rodada? O Azar, que é o Juliano, começou bem, começou vencendo, 3 pontos para ele. Assim como o Raí, Terror do Morumbi. O Bayern SPFC, também na liderança, 3 pontos. Fantástico Taubaté, 3 pontos. O Chefs Soberano, que é o João, ganhou também, assim como o Canegai, que é o Terror da Vila, está aqui com 6 pontos, é em sexto colocado, assim como o Clovis, o Ultimate Team, e o Zé Karatê também, com 3 pontos. Esses são os 8 times que venceram na primeira rodada. O União Caçapava, que o meu time empatou com o UFC El Ney. E começaram mal, dá para piorar ou não. Angolanos, FC, Imbatível UFC, Max Demolidor, Black Fúria que caiu ano passado e promete voltar para a primeira divisão esse ano. Começou com o pé esquerdo. O Ventura FC, Simão começou com o pé esquerdo. O Eduardo Ponta perdeu também, assim como o Baianinho e o Bayern de Munique. Vamos dar uma olhada aqui nos confrontos aqui, na segunda divisão. Partida, segunda divisão. Na segunda rodada teremos os confrontos de jogando em casa.
O Santástico tenta confirmar a boa fase e ganhar a segunda. O FC Alney começou empatando, vai jogar fora de casa tentando se reabilitar. O Black Fúria vai pegar o Simão, os dois aí tentando reabilitação. O Chefs recebe o imbatível SP. O Baianinho recebe o União Caçapava, pedreira pela frente aí pro Baianinho, o Samuca. O Clovão vai receber o Juliano, o Azar FC contra o Azar Futebol FC contra o Ultimate. O Bayern recebe o Ventura, o time do Danilo. O Angolanos recebe o Eduardo Ponta. Bayern de Munique recebe o Max Demolidor, os dois tentando reabilitação. Dá para piorar ou não, vai receber o Raí, Terror do Morumbi. E o Zé Karatê, os dois começou bem aqui, tentando aí buscar a liderança aí. Zé Karatê contra o Canegai. Terceira divisão. Classificação. New CPV. Runners venceu na primeira rodada. Todo Poderoso venceu na primeira rodada. Menotti Futebol, CPV venceu 3 pontos. Assim como o Márcios CRF. O Iago Flaking venceu na primeira rodada. O Phil Cracks Raimura venceu na primeira rodada, assim como o SPS Manaus. O OV Maia também venceu na primeira rodada. E o Gama. Olha aí, todos os confrontos tivemos vencedores na terceira divisão. Vamos ver aqui quem começou mal aqui. O Betela FC perdeu na primeira rodada, vai buscar reabilitação. Assim como o Manchester United. Corinthians, CPV, Furadeira Atômica, foi mal na primeira rodada. Bagdá SC doido, foi mal. SLS 10, o Serjão, perdeu na primeira rodada. O Real Citizen Seleção, o Thiago perdeu na primeira rodada. O Team Smoke perdeu. O Safov FC, o time do Luiz, perdeu na primeira rodada, assim como o Marola. E esses times vão buscar reabilitação já na segunda rodada. Tem a chance de, na segunda rodada, recuperar. Vamos dar uma olhada rapidão aqui como é que está a tabela de classificação de confronto da terceira divisão para a segunda rodada. Teremos Menotti contra Bagdá. Menotti joga em casa. New CPV, para confirmar a liderança, tenta vencer o Real Citizen, que busca reabilitação. Furadeira Atômica contra SLS 10. O OV Maia recebe o Corinthians CPV. O Runners joga contra o Team Smoke. Isso mesmo, Team Smoke. O Gama Turf recebe o Phil Cracks. SPS Manaus enfrenta o Betela. O Poderoso Timão recebe o Safov. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é o que está escrito aqui, Safov. O Iago Flaking recebe o Manchester United. E o Márcio recebe o Marola. Então esse aqui é o confronto da segunda rodada. Bora lá, pessoal, quem está buscando reabilitação e quem está na liderança, buscar aí cravar aí mais uma vitória para dar uma disparada aí. Mas tem muita coisa ainda pela frente. E para fechar aqui a quarta divisão, primeiro lugar o Cruzeirinho, segundo lugar o Barcelona, terceiro lugar vitória para Paris Saint-Germain, pode vir todo mundo. O Imortal aqui na quarta colocação, o Manchester City na quinta, o Napoli na sexta, o Colorado Spurs venceu também, sétima colocação para ele, o oitavo Arsenal, nona colocação meu time aqui também, tem um em cada divisão, na primeira, na segunda e um na quarta. Associação Atlética Caçapavense, venci também. E aqui também, mesmo com o exemplo da terceira divisão, tivemos 10 vencedores. No confronto direto aí, todo mundo teve empate. Ou ganhou ou perdeu. Quem mandou mal na primeira aí foi o Bayern de Munique, o RB Leipzig, o AC Milan, Red Bull de Braga, Internazionale, DZ7, o Tamo Junto Futebol, Borussia Dortmund, o Clube Atlético Madrid e o Real Madrid
na lanterna do campeonato aí. Mas foi só a primeira rodada. Vamos lá ver o tabela de confronto para ver quem enfrenta quem aqui, já visando a recuperação ou uma disparada aí. Quarta divisão. O SAP FC contra o Napoli em casa. O Real Madrid para sair da lanterna contra o Bayern de Munique. O Caçapava contra o Colorado Spurs. Paris Saint-Germain contra Manchester City. Ó, aqui só tem confronto top aqui na quarta divisão. Hein? O Arsenal enfrentando o Atlético de Madrid, parece até a Champions League. Até o plano de fundo aqui da Champions League aqui, ó, com esses times dá uma impressão que é mesmo, hein? Aqui, Tamo Junto Futebol enfrentando o RB Leipzig. O 17 ele vai enfrentar o Pode Vir Todo Mundo, o Imortal. O Barcelona enfrenta o Milan. A Internacional recebe o Borussia Dortmund e o Red Bull de Braga enfrenta o Cruzeirinho. Então esse é o panorama da primeira divisão. Vamos aí acompanhar a notícia das próximas rodadas aí. Mas quem está buscando a liderança, o mensal aqui, vou dar só os 4 primeiros colocados. O Menotti Futebol na primeira colocação, a SPS Manaus na segunda colocação, CPV Taquaral na terceira colocação e o Bazinga 79 na quarta colocação. Daqui para baixo o pessoal tudo buscar se aproximar dos líderes e vencendo, porque aqui vai somando. No mensal, lembrando que soma todas as rodadas dentro do mês. Então vai para a segunda rodada dentro do mês ainda, vai somar a pontuação aqui. E o tiro curto finalizou assim, ó. O SPS Manaus ficou em primeiro, com 85 pontos, na rodada teste. Lembrando que não teve inscrição, não teve pagamento, então não tem prêmio. Mas se tivesse, seria para o SPS Manaus e para o Caçapava FC, que ficou em segundo. Todos os outros aqui não chegaram na premiação. Aí a premiação depois eu vou mandar para vocês no grupo lá, porque depende de quantas pessoas se inscrevem. Aí tem a regrinha certinha lá, de 1 a 10 pessoas paga para o primeiro, só o segundo livro. De 10 a... de 11 a 20 pessoas paga para o primeiro, segundo e livro terceiro. Aí eu mando a regrinha lá. Mas sempre no início do mês ou no início da rodada eu já informo a premiação a modo grosso, que ninguém vai começar jogando sem saber quanto vai ganhar ou quanto está disputando na rodada. Beleza, galera? A gente fica por aqui, até o próximo vídeo.